Ao som de intro da cantora alemã Mogli, está no ar o episódio de número 98 do podcast Reset Humano. É uma alegria imensa ter você aqui com a gente. Eu sou a Marcela Montenegro, embaixadora desse projeto que, através das tantas reflexões que as experiências ao ar livre nos proporcionam, eu considero ser um importante agente de transformação da nossa sociedade. Em 2021, ancorei juntamente com Fred Duclerc o Momento Montanha Escola, onde conversei com alguns grupos do segmento que fomentam nossa tão rica natureza e esportes outdoor. Agora, em 2022, em carreira solo, eu dou início a uma nova temporada. Trarei mulheres que considero fortes, livres e independentes para nos contar um pouco sobre suas visões de mundo. Com o tema Recomeços, a liberdade de ser quem se é, hoje eu vou falar com duas queridas, Mariana Bernardes e Natasha Aventureira. A Mari é fotógrafa, montanhista, escaladora e nutricionista nas horas vagas. A Natasha, ciclista viajante, condutora de turismo de aventura, tem atuado com voluntariado em sua cicloviagem autônoma pelo sul do Brasil e é designer gráfica, também nas horas vagas. Este episódio tem o apoio da Corus Brasil e da Dr. Shape. Corus é uma marca americana de relógios GPS multiesportivos com alta tecnologia e qualidade. A Dr. Shape é uma empresa que atua há 19 anos no mercado, sendo a maior rede de franquias especializada em suplementos alimentares e artigos esportivos da América Latina. Aqui no projeto Reset Humano, a história é contada a partir de histórias de vidas inspiradoras. Você pode conhecer o nosso trabalho, os âncoras e os nossos valores através do site podcastresethumano.com.br. Meninas, super obrigada por aceitarem o convite. Sejam mais que bem-vindas e podem se apresentar para o pessoal. Fala galera, me chamo Mariana Bernardes, eu sou fotógrafa, montanhista, escaladora e além disso também sou nutricionista. Só para constar aqui, agora eu já não sei mais qual que é a minha primeira ou segunda profissão. E agradeço muitíssimo o convite da Marcela de estar participando aqui do podcast, do projeto Reset Humano. Acho que tem tudo a ver e muito necessário, né? Acho que de certa forma trazer isso, pessoas que estão inseridas de certa forma no mesmo ambiente que a gente, né? Que é o da montanha, mas ao mesmo tempo com realidades completamente diferentes da nossa, então cada um com sua percepção de mundo. Eu acho que quando a gente se propõe e está aberto a ouvir, né, o outro, a ouvir opiniões diferentes, a gente está no caminho de aprendizado incrível e é sempre muito bom poder ter esse espaço aqui, que acho que seria esse espaço que esse projeto está proporcionando, de poder ouvir e compartilhar de ideias ou não, de discordar também e aprender com isso. Então, acho muito bacana o projeto e é um prazer estar fazendo parte aqui. Olá, Marcela. Olá para todos os ouvintes aí do Reset Humano. Meu nome é Natasha, eu tenho 31 anos e há um ano atrás eu resolvi sair de São Paulo. Eu sou paulista e sou formada em design gráfico, trabalhava lá com isso, nessa área, e também trabalhava como condutora de turismo de aventura. Acho muito importante o projeto de entrevistar mulheres e me sinto lisonjeada de ser uma delas. Eu acho que ainda é um tabu, mulheres aventureiras, ainda é um tabu, principalmente viajar sozinha. Infelizmente, mas que todo ser humano é capaz de se desenvolver a ponto de ser autossuficiente. A experiência vai ensinando e você se torna cada vez mais autoconfiante. Por isso eu recomendo muito a todas as mulheres. E cada dia mais você percebe que um ser humano comum pode sim realizar as suas metas, mesmo que elas sejam extraordinárias. Eu lembro que um amigo nosso fala muito isso, né? O Emanuel Silveira. Citando Emanuel aqui.
começar, contem pra gente aí como é que foi o start de vocês nos esportes outdoor que vocês praticam. O que ou quem as inspirou a dar o primeiro passo? Sobre o meu start nos esportes outdoor, eu tive sim pessoas que me ajudaram aí, me incentivaram a dar os primeiros passos, a me inserir, né, nas atividades que eu pratico até hoje. E foram 2 ex-namorados, na realidade. Com um deles eu comecei a fazer as trilhas de montanha, a primeira trilha de montanha que eu fiz na vida. Ele também nunca tinha feito, eu também não. Compramos equipamentos de iniciante ali no Decathlon e fomos. E depois tive um outro ex-namorado também que me inspirou muito na fotografia outdoor, na fotografia de montanha. E também tive meu primeiro contato com escalada com ele. Então, com certeza foram pessoas-chave, decisivas aí para me inserir nessas atividades outdoor. Mas eu também acho muito importante, ainda mais nós como mulheres, e eu aqui, enfim, falando para as mulheres que estão ouvindo, porque eu sei que é muito comum essa história da gente como mulher ser inserida nas atividades outdoor por homens. E isso pode fazer a gente duvidar da gente mesma. Em algum momento achar que eu tô aqui, mas graças a um homem, tipo, se eu estivesse sozinho não seria capaz disso. E essa, enfim, é a pior furada que a gente pode acreditar. Então, eu sou sim muito grata a essas pessoas que passaram na minha vida, e não só a esses 2 ex-namorados, mas a todas as pessoas que passaram na minha vida e de alguma forma me estimularam, né, me incentivaram. Mas apesar de eu ser muito grata, eu também sou muito grata a mim. Eu olho pra minha história e acho que, na realidade, não teve um ponto inicial, sabe? Não teve um start inicial. Foi toda uma construção da minha trajetória. Se eu parar pra ver, meus pais me estimularam muito desde criança a ter contato com a natureza, a praticar atividade física, a fotografar. Meu pai sempre me estimulou muito com a fotografia. Enfim... E junto a isso, toda a tomada de decisões que foram só minhas, né? Então, meu start nos esportes outdoor, eu comecei como uma viagem, porque, assim, do início, eu estudava muito quando eu me formei em design gráfico, eu era bolsista, né? Eu vim de uma família humilde da Zona Leste de São Paulo e para mim era muito importante se formar. Então, quando eu estava na faculdade, até os 24 anos mais ou menos, eu não pensava em nada disso, assim, em viajar, nessas coisas, eu não pensava. Aí, quando acabou e eu não tinha mais que ir para a faculdade, só estava indo para o trabalho, começou a sobrar os finais de semana, né, para viver, né, saiu um peso, assim, nas minhas costas. E aí eu me vi, o que eu vou fazer? E resolvi fazer uma viagem de final de semana. Eu não tinha companhia desde o começo, né? Essa coisa de viajar solitário. Desde o começo, meu círculo de amigos não eram viajantes e muito menos aventureiros. E eu nem pensava ainda em aventura. E aí, em 2013, eu achei um grupo de mochileiros pela rede social. E era um encontro de mochileiros. E aí eu sempre gosto de sondar muito bem. Eu vou sozinha nos lugares, mas eu gosto de sondar, né? Onde que eu tô indo, com quem que eu tô indo, quem vai estar lá. E aí eu conversei com o mochileiro que organizava esse encontrão, e era em Minas Gerais, e teria que acampar. E aí peguei tudo emprestado, mochila, saco de dormir, barraca, e fui. Esse foi meu start. Mari, quais têm sido as suas principais percepções na prática da escalada? Agora sim, pergunta de escalada. Tava ansiosa para responder essa. Mas então, compartilhando um pouco das minhas percepções com a escalada, né? Eu comecei a praticar em 2018, na realidade. E foi incrível o processo, porque eu comecei
né, me sentindo muito fraca. Eu realmente era fraca, assim, perto das pessoas, dos praticantes de escalada. Eu lembro para quem pratica já, talvez se familiarize com os termos que eu vou usar aqui, mas eu lembro de tentar fazer boulder no primeiro ano que eu comecei a praticar escalada. E boulder é um tipo de escalada um pouco mais forte, né? Eu lembro que eu não conseguia. Não conseguia, fazer o boulder mais fácil da academia que eu treinava em São Paulo, que é a Casa de Pedra. E aí, com o tempo, sei lá, com mais de um ano, assim, de dedicação, de eu indo lá na Casa de Pedra sempre, fazia as vias, né? Que era um pouco mais fácil, um pouco mais acessível. Aí eu fui desenvolvendo um pouco dessa força. E como eu queria ter resultados, né? Então eu comecei a treinar realmente a parte do físico. E depois que eu fui fazendo toda essa analogia e percebendo que além do físico, que é claro, eu estava ganhando, porque eu estava treinando e me dedicando bastante, eu estava ganhando uma força mental absurda. Porque a cada treino, a cada escalada que você vai fazer, a escalada te bota cara a cara ali com você mesma, né? Então, o tempo todo você está trabalhando sua autoconfiança, seu autoconhecimento, autopercepção do seu corpo. Fora isso, o relacionamento de parceria também, que você vai ter com seus parceiros de escalada ali. Toda a comunidade da escalada é muito acolhedora. Eu acho que para quem está ouvindo já percebeu, e quem me conhece sabe que eu sou uma escaladora super fanática. Sou apaixonada pelo esporte, acho que ele realmente foi um divisor de águas na minha vida, assim como o trekking, né, como as trilhas de montanha foram, a escalada também foi, e acho que me puxou ainda mais para esse lado do autoconhecimento, sabe? Então, acho que eu não preciso nem falar, mas eu super recomendo para quem ainda não teve a oportunidade de experimentar, de escalar, se permita fazer isso, porque é muito incrível. E é uma porta, assim, para várias autodescobertas. Natasha, sobre o voluntariado, quais têm sido também as suas principais percepções e onde nasceu essa sua vontade? Bom, muita gente me pergunta, né, como que é essa questão do voluntariado, se eu assino algum aplicativo, como que foi, como que é. Eu gostaria de passar algumas dicas. Eu tô há 1 ano, né, 1 ano e 2 meses nessa viagem, só através de voluntariado. Por quê? Porque eu não teria a mínima condição de largar tudo e não estar trabalhando e viajar ao sul do Brasil, pagando hospedagem e alimentação e passeios. Não teria essa condição. É só o que eu tenho, uma reserva de emergência, que é só para emergências mesmo. Então, o único jeito de eu fazer essa viagem seria através de voluntariados. Eu sempre admirei essa parte de voluntariado e não sabia como seria. Então, eu comecei a entrar em contato com os lugares onde eu queria parar, onde eu queria passar. Também falei com ciclistas que moravam pelo caminho. Como minha primeira parada, saindo de Joinville para Jaraguá do Sul, foi na casa do Charles Zimmermann, que é um cicloturista, assim, que tem livro escrito, que já fez várias viagens longas internacionais e nacionais também, enfim. Então, o jeito de viajar era esse, ou ficando na casa de ciclistas ou pessoas que deixariam eu acampar no quintal delas por uma noite. Mas depois eu percebi que era melhor eu parar por mais tempo em um lugar. Como, por exemplo, meu primeiro voluntariado longo foi em Soldado Sebald, eu fiquei 20 dias lá. É uma montanha aqui em Alfredo Wagner, Santa Catarina. E aí eu fiquei um bom tempo lá e fui conhecendo tudo, conhecendo as trilhas. Eu já podia auxiliar, né, guiar o pessoal nas trilhas. E aí comecei a pintar plaquinhas lá, enfim. É melhor você passar um tempo um pouquinho maior no lugar. E principalmente eu que não estou com pressa, né? E aí o voluntariado me permitia ter alimentação, hospedagem e não me preocupar com isso. E além de ter um contato muito próximo com quem está me acolhendo, né? E conhecer muita gente no lugar. Meninas, falando de forma um pouco mais densa,
existe um estudo acerca da síndrome do impostor, que foi recentemente trazida para a superfície aí no ano de 1978 pela psiquiatra Pauline Rose Clance. Essa síndrome é caracterizada como um fenômeno pelo qual pessoas, em sua maior parte mulheres, que ainda que capacitadas, sofrem do sentimento ilusório de inferioridade ou incapacidade, subestimando assim as próprias habilidades. Vocês, principalmente enquanto mulheres, num ambiente que até pouco tempo era predominantemente masculino, já tiveram essa percepção? E se sim, como fizeram para driblar e qual dica deixam para quem ainda não se sente apta ou apto a viver o que se tem vontade? Olha, chegamos num assunto que eu já tinha comentado anteriormente, né? Sobre o lance de eu já ter conversado com muitas mulheres e várias delas com essa história em comum com a minha, que é de ter sido inserida no ambiente outdoor por um homem. E aí, em algum momento, a gente começa a duvidar da gente mesma. Tipo, será que eu tô aqui porque realmente eu sou capaz? Ou porque, enfim, esse homem, essa pessoa me ajudou e na realidade eu nem sou tão capaz assim. E a gente fica realmente, né, criando essa ilusão dentro da gente e se auto-boicotando, né, achando que a gente não é capaz ou não é digna de estar onde a gente está. Enfim, para mim a primeira dica é buscar uma rede de apoio feminina, principalmente. Hoje em dia, finalmente, a gente não se enxerga mais como inimigas, né? Que por muito tempo a gente foi ensinada a ver outra mulher só como uma inimiga. E acho que hoje em dia essa parte tem sido muito incrível para mim, que é buscar e receber essa força feminina, e ajuda demais, demais mesmo. E acho que, enfim, outra dica, acho que é sempre válida, né? Buscar ajuda profissional, por que não? Acho que, na realidade, todo mundo precisaria. E acho que a terceira é, se você ainda não se sente apta ao que você tem que viver, procura ferramentas ou formas de você se sentir mais segura, ou às vezes tenta enxergar que não vai existir uma condição perfeita, né, pra você fazer o que você quer. Tipo, tem que ter um ponto de partida. Então, simplesmente pega, reúne aquela coragem que você tem dentro de você e vai fazer o que você tem em seu sonho e se dedica. Acho que também aquela frase cabe muito aqui, né, que a repetição leva à perfeição. Então, você não vai começar a fazer nada e ser super boa logo de cara. Você tem que repetir aquilo lá, ficar fazendo, se dedicando. E acho que tudo que a gente bota o coração, né, que a gente coloca real intensidade ali, intenção, tem muita chance de dar certo. Então acho que é meio que essa uma fórmula, assim, que tem tudo pra dar certo aí, pra gente conseguir perseguir nossos sonhos. Então, gostei muito dessa pergunta. Gosto muito de observar essas questões mais psicológicas, né, e de autoconhecimento. E é muito importante para quem viaja, principalmente para quem viaja sozinha ou sozinho. Eu vou falar o que eu fiz para lidar com isso. Eu acho mais fácil, né? Não tenho base para discutir, explicar o que é a síndrome da impostora, né? Não sou psiquiatra, psicóloga, mas eu li sobre esse tema, tive contato no livro Mulheres que Correm com Lobos. Eu estava lendo ele antes de iniciar a viagem. Foi um dos livros que eu tive que abandonar em casa porque era muito grande, né? Mas a parte que eu li dele me ajudou muito. Basicamente, ele fala sobre questões culturais relativas às mulheres e como nós mulheres podemos confrontar, né, e como tirar esse peso das costas, né, enxergar e conseguir sair dessa situação. Então, primeiro eu li esse livro, eu consumo vários relatos de viagem de mulheres, podcasts, né? Sigo mulheres que já viajaram sozinhas de bicicleta, de carona,
tenho amigas que viajaram sozinha, converso com elas. E tudo isso me fez enxergar, né, que eu sou completamente capaz. Talvez isso ajude a dar o primeiro passo, porque o importante é dar o primeiro passo. Depois vai se expandindo, assim, o seu medo vai ganhando nomes, e aí você pode atacar, o medo tendo nome, você pode lutar contra ele, né? Quando esse medo realmente existe, né? Quando é uma coisa física, um fato, e quando ele é uma herança cultural sua, psicológica. Então, o primeiro fator é assumir riscos, né? Dar o primeiro passo e assumir riscos e se colocar na situação que você queria estar realmente e vivenciar, ir lá e fazer, descobrir, né? Aprender fazendo. Isso é muito importante e não se comparar, né? Seja com alguém do mesmo gênero ou com o masculino. As pessoas são diferentes e têm condições diferentes, características diferentes para enfrentar os desafios, né? Então, a minha experiência de viagem vai ser completamente diferente da experiência, por exemplo, dos homens que já fizeram a mesma viagem. Eu tenho o meu estilo de fazer a viagem, de carregar minhas coisas, do tempo que eu quero passar nos lugares, da velocidade que eu pedalo e da forma que eu vou levando, por exemplo, voluntariado, de chegar sozinha, e aí isso tem uma vantagem de ser mulher, que é muito mais fácil de confiar em mim, né, sendo uma mulher sozinha, do que confiar em um homem sozinho, uma família, acolher, e usar essas coisas a meu favor. E, bom, aí isso me faz lembrar uma coisa, de que no início, antes de começar a viajar sozinha, né, de impor, bater o pé, não, eu vou sozinha. Eu já fiz pedais de um dia sozinha, já fiz uma mini viagem sozinha e agora eu vou pegar a estrada por tempo indeterminado sozinha. Porque eu já tinha histórico anterior de ter buscado de qualquer forma uma companhia por não querer ir sozinha e não deu muito certo. Então não é o fato de você ter um homem junto ou ter uma outra pessoa junto que vai fazer sua viagem dar certo. Você tem que realmente se garantir, né? Não sei se isso é da minha personalidade, mas eu gosto de ter, né, tomar minhas decisões, ter o meu mapa, ter os lugares que eu quero parar, onde eu quero comer, o que eu quero comer, ter essas coisas comigo no meu planejamento. E então tudo isso me dá forças para ir sozinha, porque se eu tivesse com outra pessoa, eu teria que dividir tudo isso com a pessoa de acordo com a personalidade dela, com as condições dela, e não é fácil. Então, o bom mesmo é estar alinhado, sempre alinhado com isso e esquecer dos estereótipos do que as pessoas falaram. Primeiro, aqui assim, ninguém é obrigado a te dar crédito, né? Acreditar, né, que você é capaz de alguma coisa. Geralmente, as pessoas não vão te incentivar. Geralmente, por ser uma mulher sozinha ou, enfim, por estar começando, nem sempre vão te dar força. Quando eu fui subir uma montanha pela primeira vez, por exemplo, ouvi vários relatos de que era muito difícil, tal montanha é muito difícil, travessia é muito difícil, mochila muito pesada, não vai dar conta ou vai ficar destruída, não vai conseguir. E quando eu fiz, com a minha experiência, eu percebi que não era esse bicho de 7 cabeças, e mais de uma vez, né, em diversas montanhas e travessias, e que eu conseguia dominar a situação, como um ser humano normal, né, cansado no final do dia, mas
fazendo num tempo ok, de um jeito ok, e que não era aquilo que as pessoas falavam. Cada um vai te passar do jeito como elas sentem, e não quer dizer que você vai se sentir daquele jeito. Então, a sua viagem é a sua viagem, é a sua experiência. Então, eu vou usar o meu lema para incentivar as mulheres, que é o vai lá e faz. Vai lá e faz, que é o único jeito de descobrir, né? Se prepara da melhor forma que você puder, mas saiba que é só fazendo que vai realmente descobrir como é. E assumindo os riscos e as suas vulnerabilidades. O outro livro que eu quero indicar é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Um livro que incentiva realmente a você assumir o risco e sair, né? E aceitar que pode haver falhas e tudo bem. Uma frase que eu anotei para compartilhar é: o que não precisamos no meio das nossas batalhas é sentir vergonha de sermos humanos. Mari, tem uma frase de uma fotógrafa estadunidense, Dorothea Lange, que diz que a câmera é um instrumento que ensina a gente a ver sem a câmera. A fotografia, de alguma forma, treinou seu olhar diante da vida? É uma frase muito linda e que com certeza faz muito sentido, porque sim, a fotografia treinou sim meu olhar para enxergar a vida, e acho que uma reflexão aí que eu acho que faz total sentido e que mudou bastante minha percepção de ver o mundo é de pensar, né, que quando a gente está fazendo uma foto, a gente está, de certa forma, congelando ali um momento. E pensando numa fotografia de montanha, por exemplo, naquele momento que eu tirei aquela foto da montanha, tem raios de luz incidindo nela de um jeito específico que só está acontecendo daquele jeito, naquele momento. As nuvens que estão passando lá embaixo na base dela só estão passando daquele jeito e com aquelas formas daquele momento. E as sombras também que a montanha está fazendo, é tudo muito único no momento da captura de uma foto, né? E acho que isso vale para se estender para a nossa vida, para a gente começar a observar isso na nossa vida, né? Que cada momento é único e passageiro como num piscar de olhos. Então, quando a gente começa a ver a beleza nisso, né? Nessa impermanência das coisas, a gente começa a dar, acho que, muito mais valor para o momento presente. Acho que a fotografia me trouxe bastante disso. E Nath, falando em citações memoráveis, tem uma frase do Einstein que diz que viver é como andar de bicicleta. É preciso estar em constante movimento para manter o equilíbrio. Hoje, conhecendo o sul do Brasil sobre duas rodas, você acrescentaria algo aí nessa reflexão? Uau, o Einstein entrou na conversa agora. Olha, eu concordo com essa frase. Viver é como andar de bicicleta, com certeza. Eu amo bicicleta, né? Então não tem nem como eu não concordar. E a questão de que é preciso estar em constante movimento, né, para manter o equilíbrio, também concordo. Mas eu gostaria de fazer duas observações. Uma é muita gente que acompanha a viagem, né, que acompanha Instagrams de viagem e que me acompanha, quer que a pessoa cada dia esteja batendo ponto, fazendo check-in num lugar diferente, né? Por exemplo, a pessoa tem um projeto de chegar no Chuí, por exemplo, eu. E aí as pessoas só querem que você chegue, né? Quer que hoje você tá aqui, amanhã é outro lugar e vamos, e tá torcendo pra você como se fosse um time de futebol, pra que você chegue logo. Mas na minha maneira de viajar e no que eu descobri, que fazendo uma imersão cultural maior nos lugares, lendo sobre o lugar, conhecendo a história, identificando
né, como que aquela família vive, o que aquela cidade precisa. Eu gosto de ir mais a fundo. Eu gosto de conhecer os pontos não turísticos, eu gosto de encontrar novos caminhos. Então eu tô em movimento, mas não do jeito que as pessoas pensam. Assim, não do jeito que as pessoas acham que... Nem sei como colocar, mas as pessoas acham que sucesso é você avançar rápido em direção aonde você está indo. E eu desenvolvi nessa viagem uma ideia diferente de sucesso, assim. Eu gosto de explorar e falar com propriedade do lugar que eu tô. E respeitando esse lugar, respeitando as pessoas, valorizando as pessoas e o lugar. Então eu fico um bom tempo, eu faço o chamado slow travel. Então eu tô fazendo um movimento aqui, né, no lugar que eu tô. Pode ser que eu esteja viajando aqui, mas a palavra movimento e a palavra equilíbrio já ganhou diversos significados para mim durante essa viagem. E quando você dá um reset na sua vida e se joga para fazer algo novo, né? Para não que você deixe para trás tudo que você é, não tem como. Na verdade, você junta tudo que você é para conseguir realizar algo novo. É isso que eu acho que é o grande movimento, fazendo esse trocadilho. E você realmente tem que criar vários movimentos para se manter na estrada, né? E para se equilibrar. Né? Você sai da zona de conforto e cria uma zona de conforto. Aí você tem que sair de novo da zona de conforto, né? Quando for partir de novo, tem que se despedir, tem que se despedir das pessoas, né? Do cantinho que você ganhou ali, tanto físico como também emocional. E aí você fica nessa, realmente buscando esse equilíbrio. E o movimento por exemplo, quando eu saí, eu sabia que eu ia fazer voluntariado, mas eu não sabia como. Eu tinha habilidade de ser da minha profissão, designer gráfica, mas eu não estava levando um equipamento comigo. Então eu tinha o que oferecer, mas eu tive que criar movimentos. O primeiro foi começar a pintar plaquinhas, que nem foi ideia minha, que aconteceu. Então, para mim, isso também significa constante movimento, e não só a velocidade de pedalar para chegar logo em algum lugar. Eu até meio que não gosto disso. E esse podcast é para incentivar, né, novas aventureiras, mas eu sigo alguns cicloturistas, cicloviajantes, que têm patrocinadores e tudo mais, e às vezes percebo que eles estão muito atrás de chegar no objetivo, porque eles têm que, né, dar satisfação para os seus patrocinadores e para os seus seguidores, e os seguidores ficam em cima para a pessoa fazer o que tem que ser feito, mas eu acho que não é essa ideia do que Einstein queria passar. Não é o constante movimento de ir rápido para satisfazer desafios ou ego ou, né, uma coisa assim que eu acho mais comercial. Eu acho que o movimento pode acontecer de forma mais devagar e com mais qualidade. Então, não querendo falar mal de ninguém, mas deixando essa reflexão, né? Já que é para refletir. Hoje vocês percebem-se mais livres e pertencentes a si mesmas do que antes? Eu acho que sim. Acho que eu percebo sim certa evolução da Mari de antes e da Mari de agora, mas essa busca, né, por ser livre, por pertencer a mim mesma, por assim dizer, acho que é uma busca longa e que imagino que deve demandar uma vida aí pela frente. Então eu tô só no começo mas com certeza acho que
só da gente se identificar com atividades que a gente gosta, né? Que a gente ama praticar, que fazem bem pra gente, pra corpo e mente. Só da gente estar próxima de pessoas que fazem bem pra gente, né? Todas essas escolhas que a gente vai tomando, acho que contribuem demais pra gente ir chegando cada vez mais próximo desse lugar. Apesar da gente, eu pelo menos julgo que eu não tenho certeza nenhuma sobre a vida, a gente tem algumas certezas nossas, são nossas verdades, né? Verdades interiores que estão dentro de cada um de nós. E acho que quando a gente tá nesse caminho dessa nossa verdade, a gente fica mais em paz, sim. Então acho que é basicamente essa percepção que eu tenho da Mari de antes, da Mari de agora. Acho que eu tenho me aproximado mais dessa minha verdade, de pouquinho em pouquinho. Opa, com certeza. Mais livre, sim. E não só pelo fato da viagem, porque a viagem virou um estilo de vida, né? E quando eu saí de São Paulo, eu deixei o mundo corporativo e o CLT. Não sei se eu voltaria. E se eu voltar, eu já tenho algo bem claro de que eu só quero trabalhar com coisas que eu acredito. E aí isso já responde a segunda parte, que se eu sou pertencente a mim mesma. Com certeza, eu decidi, pelo menos nesse momento da minha vida, né, que agora eu vou fazer arte, né, que eu sou designer gráfico, eu vou fazer artes para coisas que eu acredito. E a viagem me deixou isso bem claro. Agora, depois de um ano, eu voltei a fazer freelancers e só para coisas que eu acredito, né, que tem a ver com a natureza e coisas de equipamento outdoor, aventura, empresas femininas. As experiências contribuíram porque eu fiquei muito tempo pedalando sozinha e pensando na minha vida, porque naturalmente eu deixei aflorar minhas habilidades, né? Eu acho que eu sempre fui e sempre vou ser essa aventureira, né? Essa pessoa que quer explorar, que quer conhecer o mundo, que quer novos desafios pessoais e não para competir com ninguém. E a Natasha antes, ela tinha descoberto menos coisas, né? Tinha andado assim metade do caminho, mas andado e voltado. E agora eu andei até a metade do caminho, eu não voltei e não pretendo voltar. Pretendo seguir em frente, pretendo ir até o fim. Foi um recomeço, né? Um reset. E eu tô descobrindo muitas coisas e às vezes não tem escolha de vou voltar e você tá no meio da estrada, aconteceu alguma coisa, você tem que resolver, não tem escolha. Isso é o que eu mais gosto. Estamos chegando ao final e gostaria de deixar uma brincadeira com a galera que nos ouve nos mais de 40 países. Funciona assim, #Elas Perguntam, Vocês Respondem. As respostas devem ser encaminhadas para o WhatsApp mais 5511 981650990 e as 2 melhores reflexões serão compartilhadas em nossas redes sociais com os devidos créditos de quem participou. E aí, Mari e Natasha, qual é a pergunta que não quer calar? Acho que minha pergunta, então, vai ser o seguinte: se amanhã fosse o último dia da sua vida, o que você estaria fazendo? Vamos lá, tô curiosa pelas respostas. Então, lá vai minha pergunta. O que você descobriu sobre você mesmo na última aventura, na última viagem, na última saída para trilha, para cicloviagem? O que você descobriu sobre você? E para quem ficou com a gente até o final, eu espero verdadeiramente que esse podcast tenha agregado um novo sentido para você.
Nos acompanhe em nossas redes sociais. Estamos no Aventure Box, Instagram, YouTube, LinkedIn e Facebook. É só procurar por Reset Humano. E para quem deseja receber o nosso último episódio, é só enviar a palavra podcast para o WhatsApp, mais 5511 98165 0990. O projeto Reset Humano tem o DNA no convívio com a natureza e com a montanha. Visa desenvolver o ser humano dando um reset, gerando aprendizado e conhecimento para desenvolvimento da sociedade, impactando assim positivamente a natureza, a nossa casa, planeta Terra. Eu sou a Marcela Montenegro e desejo um novo amanhã, um amanhã melhor que hoje, para mim e para você. Muito obrigada pela companhia e confiança até aqui. Nos reencontramos em breve.